Então, nós aprendemos bastante nesta noite, né? Agora vamos continuar a nossa noite aprendendo, né? E essa noite a nossa professora, essa noite, nossa assistente, nossa querida Isabela, a nossa famosa missionária Isabela, nossa Afonso, Bela. nossa Bela. E ela é bela mesmo, ela é linda Ela é de todas as linda. formas. É Então, linda do claro, é por rosto, dentro e é por linda fora, de né, alma, Eli? de coração, ela é É isso aí, maravilhosa, a Snaile. Isabela. A nossa Bela. Ok, Isabela. Belíssima! Belíssima. Ok, eu amo muito vocês. Muito obrigada pelos elogios. E saiba que eu penso mesmo de cada uma. Todas vocês são lindas, maravilhosas, virtuosas, mulheres realmente muito virtuosas e especiais. Ah, ok, vamos começar. É, vocês viram no convite, né, que o nome do tema dessa aula são 5 pães e 2 peixes. E daí eu perguntei, né, o que que faz vocês se recordarem sobre? Eu vi que a Ana Cristina, ela disse milagres. E certamente todos que estamos aqui, todos que estão, né, porque possa ser que tenha também homens aqui, irmãos portadores do sacerdócio, mas eu tenho certeza que todos aqui se recordem de um feito de nosso Salvador Jesus Cristo em vida, né? O que seria? A irmã Lígia ali, ó. Quando foi a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Uhum. Multiplicação. Sim, sim. Eu deixei esse background aqui, né, do mar, da praia, porque geralmente Cristo, ele estava próximo ao mar, né, Ah, da e, Galileia. né, sempre pregando o evangelho. E hoje eu não tenho uma pantalha para compartilhar com vocês, mas eu tenho escrituras, eu tenho muitas coisas interessantes que vocês vão gostar. E daí eu achei muito interessante esse tema, porque eu estava estudando um discurso da BYU Speech. Para quem não conhece, né, é um canal que a BYU tem, que todos os oradores que vão na universidade, eles compartilham, né, os seus discursos, e são membros e não membros da Igreja de Jesus Cristo. E é bem interessante, inclusive, hoje em dia, eles têm trabalhado para traduzir em vários idiomas, para o português, para o espanhol. Acabam sendo podcasts, né, para nós escutarmos. Eu acredito que deve ter escrito também. Depois eu compartilho com vocês no grupo, para quem não conhece, porque é legal também explorar os discursos de lá e aprender mais sobre. Mas, enfim, quem aqui conhece a série The Chosen? Que passa na Netflix, e também agora eles têm uma plataforma somente deles. Irmã Lígia, Eu não conheço. Chosen. Muito famosa, muito Não, famosa. eu conheço, eu não Sim. assisti tudo, Não assisti, eu também não assisti todo também. tudo Eu também assisti alguns takes. Assisti só alguns, É, exatamente. acaba sendo uma série assim, eles estão ensinando, né? Eles estão transmitindo a visão deles, né? Você falou Fazendo bem, tipo a visão deles. uma releitura da vida de Jesus Cristo, né? E tem feito sucesso no mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, é bem legal também assistir alguns vídeos, porque realmente acaba sendo fiel às escrituras. E uma curiosidade sobre essa série é que muitos dos vídeos deles foram gravados, né, nos cenários da nossa igreja. Ah, Muito legal isso. É, Eu achei bem interessante. Goshen, Utah. Sim, sim. Acho que é por isso que Obrigada, irmã Ellie. falaram, alguém, já me falaram, mas é da igreja que você vai, não é? Eu falei, mas eu não vi, não é não, eu não ouvi falar, não. Acho que é por isso então. porque foi gravado lá. Foi Sim, gravado lá. eles alugam, né, os estúdios para que eles possam usar. É bem interessante isso. Mas o criador do The Chosen, né, o Dallas Jenkins, ele foi na BYU e ele discursou. E o tema do discurso dele era esse: 5 pães e 2 peixes. E foi bem interessante o que ele ensinou, porque ele começou falando sobre fracasso. E aí, o que que fracasso tem a ver com uma história que nos ensina sobre milagre, né, sobre fé, sobre multiplicação e tudo mais, né? E aí ele começou a compartilhar a história da vida dele, né? Ele queria ser um cineasta muito bem reconhecido pelo mundo inteiro, né? E aí ele viu que essa parte, essa área da teologia dava muito dinheiro. Ele se associou a uma igreja e ele trabalhou por anos, né? Criando vídeos curtas, né? Para essa igreja. Eu não vou falar o nome aqui porque ele também não mencionou, mas enfim, foi uma experiência.
E ele acabou se destacando, e alguns criadores de filmes de terror, de filmes de luta livre, etc., viram, né, que realmente ele tinha muito sucesso, que ele tinha um futuro brilhante, e eles decidiram investir nele. E daí eles começaram a trabalhar juntos, e ele conseguiu criar um filme de sucesso na época, e eles ficaram muito felizes e mais animados para investir mais. Nessa que eles começaram a investir mais, não deu tão certo assim. Ele falou que Hollywood fica de olho nas primeiras horas. Se o filme não tem, né, todo aquele, ah, toda aquela comoção, né, que eles esperam, né, ah, eles decidem tornar aquilo realmente colocar para baixo do tapete. E ele, que parecia um cineasta, né, um diretor tão renomado, do dia para a noite passou a ser um cineasta um tanto desvalorizado. Tanto que os apoiadores dele, né, os investidores, eles decidiram voltar para as áreas que eles tinham inicialmente, né, um para luta, para gravar filmes naquela área, e o outro para gravar filmes de terror, porque era o que era mais conveniente. E ele estava se achando um perdedor, né? Certo dia, ele estava lá na cozinha da casa dele, se afogando nesses pensamentos negativos, e a esposa dele chegou, cheia do espírito, e compartilhou algumas coisas inspiradas para ele, né? Porque eles eram religiosos, eles são, né, cristãos. E essa parte eu vou parar por aqui e volto a compartilhar com vocês depois. Agora vamos para o milagre. 5 pães e 2 peixes. Vamos ler as escrituras aqui, e aí a gente vai. Então, nós encontramos essa história de Jesus Cristo no capítulo 6 do livro de João, no Novo Testamento, e eu gostaria da ajuda de vocês para ler. Emily, já posso compartilhar a página? Ah, Só. compartilha, ok. Ok. Obrigada. Conseguem ver? Ainda não apareceu. Ok. Ok. Então, vamos fazer assim, ó. Eu gostaria que cada uma das pessoas que eu pontuar possam ler 2 versículos. Eu vou Ok. começar. Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberiades. E uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Lígia, E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Diva, Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: De onde compraremos o pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Ana, 7 e 8. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastarão, para que cada um deles receba um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Mas o que é isso para E, tantos? e disse Jesus: Fazei assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelo que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto queriam. Lígia, E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolhemos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Uau. vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente profeta, que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo, para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Então é bem interessante, né? Eu Uhum. gosto muito desse final também, porque ele é muito humilde. Ele quer que toda a glória, né, seja dada ao Pai, né, e não a ele. Por mais que ele seja um filho tão especial do Pai Celestial, que veio à Terra por nós. Segundo, né, é, é muito legal ver isso, né, que não é a primeira vez que Jesus ele experimenta a fé de um de seus discípulos, de um dos seus apóstolos, né? Então ele experimentou a fé de Filipe, né? Ele
perguntou, nossa, é, onde que nós vamos comprar comida, né? O que que nós iremos fazer para alimentar essas pessoas que estão nos ouvindo há 3 dias? E daí, Felipe, eu não sei, eu não faço ideia. São muitas pessoas, não temos dinheiro suficiente, né? Isso é muito legal. E Isabela, isso se assemelha a nós, né? Que muitas vezes no nosso dia a dia, em algumas circunstâncias do nosso dia a dia, o temor toma conta de nós. Em vez da gente lembrar que o Senhor sempre faz as coisas multiplicar e acontecerem, quando nós realmente confiamos nele e fazemos nossa parte, né? exatamente. Às vezes, por exemplo, né, trazendo a nós também, às vezes a pessoa tem dificuldade de pagar o dízimo, né? Não porque ela não queira pagar, mas às vezes é porque está tão endividada, ou tem tantas responsabilidades financeiras que caem sobre ela, que ela pensa assim, nossa, mas esse valor faria tanta falta, mas realmente é aquilo das escrituras, né? 10% e todo o seu coração, né? Se nós confiarmos no Senhor, ele não vai nos desamparar. Ele vai, né, fazer com que realmente as janelas dos céus elas caem, possam se abrir sobre nós, né? E realmente a gente não vai ver só bênçãos temporais, materiais, né? Nós também vamos ver muitas bênçãos espirituais, muitas coisas que, como proteção a nós, aos nossos familiares, muitas coisas, né? Por viver esse mandamento e tantos outros, né? Mas E depois de. é a Isabela, multiplicação, né? Uhum. Isabela, a Isabela, multiplicação, e como você falou, é incrível a mão de Deus, como ele nos abençoa. E quando nós, como você falou agora, quando a gente paga nosso dízimo, ou faz qualquer outra coisa em serviço ao nosso próximo, nós estamos fazendo tudo isso para o Senhor, né? Em Sim, agradecimento por tanto que ele faz por nós. Por tanto que ele faz exatamente. por nós. Snaide, pode falar, irmã Snaide. Oi, boa noite, Isabela. Boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, bom te ver aqui. Que bom que você está Bom melhor, também te né? ver com a aula, graças ao Senhor, estou ótima agora. Eu posso compartilhar realmente foi um momento da minha vida, né, sobre o dízimo. Então, realmente é um testemunho que eu tenho sobre o dízimo. Quando eu me casei, em 2005, eu fui viver aí na América. Né? Eu morava aqui no Brasil e acabei indo morar na América. Depois de casada, eu fui para América. E eu morava na Flórida. E daí, tipo assim, eu tinha casado em janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Em uns 5 meses de casado, meu marido perdeu o emprego. Não, 5 não. Minto. Mais, porque foi quando vieram 3 furacões que arrasaram com a Flórida. Então, os furacões, eu acho que eles chegaram mais ou menos em agosto de 2005. Veio o furacão Vilma e veio outros que agora não. Mais 2 que eu não me lembro o nome, não vou lembrar. Mas eu lembro que um dos furacões era o furacão Vilma. E fez um estrago muito grande no estado da Flórida. Arrancou telhados, então os telhados aí eram tudo coberto com lonas azuis. Então você saía na Flórida assim, só vinha telhados azuis e tal. E tudo bem, o meu marido, eu tinha casado em janeiro, julho, agora. Eu devia ter uns 7 meses de casada. E meu marido trabalhava num banco, né? E aí, daí um dia ele saiu para trabalhar, e ele, logo depois do furacão, e ele voltou bem mais cedo, tipo, foi de manhã, e antes do almoço, eu vi meu marido entrando pela porta, né? Eu só não fiquei questionando ele, o que é, o que não é. Eu só falei, que bom, você chegou mais cedo hoje, né? E ali eu vi nos olhos do meu marido que tinha alguma coisa que não estava muito certa. Aí ele falou assim, eu preciso falar com você. Vamos sentar e conversar? Eu falei, vamos. Né? E fui. Aí ele falou assim, ele não sabia como começar. Eu falei, pode começar. Começa do início, que para mim não tem problema. Eu vou saber ouvir, vou saber entender. Aí ele bateu a cabeça assim e falou assim: eu fui dispensado do banco, eu fui mandado embora, porque com esse furacão aí, a Flórida ficou 11 dias parada, sem energia elétrica, os supermercados jogaram comida fora, porque apodreceu tudo lá, porque não tinha energia elétrica. Enfim, ficamos 11 dias. E naquela época as empresas começaram a pegar os melhores salários e dispensar. E o meu marido foi um dos dispensados na época no banco. Aí quando ele falou assim, eu perdi meu emprego. Aí eu disse assim para ele, nossa, é isso? Eu falei, milhões de pessoas todos os dias perdem os seus empregos no mundo. Então, é tudo isso que você tinha para me falar? Ele disse, eu estou muito, assim, triste, porque eu vou receber alguma coisa, mas eu penso, como que eu vou fazer? Eu sou provedor da minha família, né? Eu sou provedor de casa. Eu falei assim, você tem fé? Ele tinha sido batizado fazia pouco tempo. Ele disse assim, eu tenho. Falei, você acredita realmente no Salvador Jesus Cristo e você acredita no Pai Celestial? Acredito. Então entregue tudo nas mãos dele. Você tem pago o dízimo? Tenho. Nós vamos continuar pagando. Ele ia receber do governo. O que você receber nesses meses que você estiver desempregado e sem uma renda, sobre aquilo que você receber do governo, primeiro nós vamos tirar
o nosso dízimo, e depois o Senhor vai prover as coisas que nós necessitamos. Eu tenho fé. Ele disse, eu também tenho. E olha, Isabela, e assim foi. Ele pagou corretamente o dízimo, não deixou um dia sequer, um mês sequer sem pagar o dízimo. E o nosso presidente era um ramo que eu frequentava em Miami, que chamava Miami Central. E o presidente era o Edson Samuels, que é marido da Marlene. Pensa ele era o meu, ele não era uma ala, então ele não era, ele era o presidente do ramo, ele não era um bispo. Mas esse homem foi muito bondoso comigo. Mais um dia ele me chamou para uma entrevista e disse: Olha, irmã Snaide, tenha sempre muito orgulho do seu marido, porque ele é um homem bom, ele é um homem de Deus. Realmente faz pouco tempo que ele está batizado na igreja, mas ele é um homem de Deus. Ele tem pago corretamente sobre o pouco que está ganhando, porque está desempregado, mas o pouquinho que recebe do governo, ele está pagando o dízimo. E isso aí é uma prova concreta de que ele realmente é um homem convertido. Aquilo me emocionei muito, na época eu chorei muito. E ele disse assim: na sua casa não faltará alimento. O que você precisar, a igreja está aqui. Mas fomos tão abençoados que a gente não precisou usar os recursos da igreja. Logo, o Charles conseguiu um emprego muito melhor do que aquele que ele tinha perdido. Mas isso por quê? Porque tínhamos fé, ele teve muita fé, não deixou de pagar o dízimo, não pensou que eu não pagando dízimo vai faltar comida na minha casa, ou eu não vou conseguir pagar meu aluguel, minha água. Não, ele acreditou, ele teve fé. Aquele dinheirinho pouquinho que recebia do governo rendeu tanto, 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 que eu tenho testemunho muito forte do dízimo até hoje. Tá? E Uau. essa é o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Aconteceu na minha vida. Quando, irmã Snaide? Há 20 anos, eu casei em janeiro, e aconteceu isso em agosto. Há 20 anos e 2 meses. Aconteceu Uau. essa história na minha vida verdadeira. Obrigada pelo tempo. Eu que agradeço, muito obrigada mesmo por seu testemunho. E é um pouco semelhante a sua história também com o desse irmão que compartilhou, né? A história dos 5 pães e 2 peixes, porque a gente vê, né, o papel da mulher, quão especial é, né? Uma mulher de fé, né? Ela realmente consegue, né, dar ânimo ao seu marido, né? E fazer com que ele realmente se torne tão confiante em Deus quanto ela, E né? nós Muito somos obrigada mesmo. abençoados, Isabela, nunca faltou um grão de arroz na nossa casa, mesmo quando ele teve desempregado, recebendo o auxílio do governo, assim que ele tinha direito, porque tinha sido dispensado e tal, não faltou um grão de arroz, mas também não deixamos de pagar o dízimo um mês sequer. Nós acreditamos, tivemos fé, acreditamos no Senhor e nós sabíamos. E o Senhor foi tão maravilhoso, abençoou tanto a nós, que é o que eu te falei, ele conseguiu um emprego muito melhor do que ele tinha antes e na nossa casa não faltou alimento. O que nós tínhamos, a gente passou aquele tempo de desemprego dele, mas não faltou nada para a gente, né? Eu não tenho dúvidas, porque eu consigo ver esses pequenos milagres, né, e que são grandes, né, principalmente em momentos como esses, né, nas nossas vidas. E eu não tenho dúvidas que isso aconteceu. Muito obrigada mesmo. Por E nada. para reforçar também esse testemunho da irmã Snaide, tem uma escritura que eu achei bem interessante aqui, que nos dá como uma sugestão, né? É uma escritura que está em Mormon, capítulo 9, dos versículos de 18 a 19 no livro de Mormon, e diz: E quem dirá que Jesus Cristo não fez muitos milagres extraordinários? A Lígia sempre usa, né, essa palavra. Grupo extraordinário, fé extraordinária, milagres extraordinários. E muitos milagres extraordinários foram feitos pelas mãos dos apóstolos também, né? Como a gente viu nessa história. Ele compartilhou, né, os pães com os apóstolos, pediu para que colocassem os cestos e distribuíssem, né? E se foram feitos naquele tempo, por que deixou Deus de ser um Deus de milagres, sendo, contudo, um ser imutável, ou seja, que não muda, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E eis que vos digo que ele não muda. Se mudasse, deixaria de ser Deus, e não deixa de ser Deus, e é um Deus de milagres. Que escritura bonita, né? Realmente, o Senhor não cessou os milagres eles continuam. Nós só precisamos mesmo exercer a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Tem uma escritura em Tiago 2,17 que eu gosto bastante, né? 17, 18, que diz assim: Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras, né? Então, a fé exige ação, né? E eu sei que depois que nós fizermos tudo o que nós pudermos, o Senhor vai magnificar, né, a nossa ação. Ele vai fazer o que a gente não pode. E voltando para a história do criador do The Chosen, o Dallas Jenkins. Então, a gente vai assistir agora o relato dele, né, falando sobre. Eu não sei se eu consigo compartilhar com o som.
aqui. Então, aqui eu achei bem interessante essa frase que vocês vão ver. Não é seu trabalho alimentar a 5.000, só é seu trabalho entregar os pães e os peixes. Então, agora a gente falou sobre milagres e agora a gente vai direcionar, né, essa situação para um outro caminho que nós vamos discutir aqui também. Vocês vão entender. Espera aí. Eu vou compartilhar. Há, claro, exceções a essa regra, mas na maioria dos casos é uma equação matemática que eles sabem como calcular. Naquelas primeiras horas, os números chegaram, e o filme foi um fracasso total, pior do que suas projeções mais baixas, e dentro de 2 horas, passei de ser um diretor com um futuro brilhante para ser um diretor sem futuro, porque aquelas empresas que até então estavam apaixonadas por mim e por esses projetos logo chegaram à seguinte conclusão: bom, não entendemos desse negócio e esse público, então vamos voltar a fazer o que fazemos de melhor, filmes de terror e luta livre, e eu vou voltar para o nada. Gente, essa é a parte de quando ele fracassou, né? E quando os investidores dele desistiram dele completamente. Naquela tarde eu estava sozinho em casa com minha esposa Amanda. A gente estava orando, chorando e completamente confuso, porque, afinal, Deus não é o ator de um fracasso. Ou pelo menos, foi o que nos ensinaram a vida inteira. Mas eu estava fracassado. E aquela vocação que eu julgava tão clara nos últimos anos, tudo o que tinha acontecido, inspirações, portas que se fecharam e depois se abriram, tudo parecia indicar que eu estava fazendo o que Deus queria. E então, o filme foi um fracasso. Então, o que isso faz você fazer? Bem, isso faz você duvidar. Acho que não estava ouvindo Deus, não podia ser Deus. Acho que fui eu. Então, acho que estava errado. Talvez não tenha sido destinado a isso. E eu li errado as folhas de chá. Isso é difícil de aceitar, especialmente para alguém como eu que se orgulhava de resolver problemas, realizar e entender os seus resultados e tomar boas decisões. Faz o bem escolhendo o que é certo, como a música diz. E eu pensei que estivesse feito isso. Eu estava muito confuso naquela altura. Fui à cozinha e estava me afundando na minha própria tristeza quando minha esposa entrou e disse: eu não sei porquê, mas sinto que Deus está colocando algo muito forte no meu coração, quase como se fosse uma voz audível. Ele está dizendo: leia a história da multiplicação dos pães e peixes. Eu faço matemática do impossível. Eu não sei o que isso quer dizer, mas eu apenas sei que eu sei o que eu sei. Então abrimos juntos a história da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes no Novo Testamento. Começamos a ler, buscamos entender o que aquilo poderia significar para nós. E foi então que reparei algo que nunca tinha notado antes. Quando os discípulos vão até Jesus dizendo que o povo está com fome, Jesus não se surpreende. Eles dizem: precisamos mandar essas pessoas embora para que possam comer. E Jesus responde: não podemos fazer isso. Eles estão com tanta fome que podem desmaiar no caminho de volta. Não só Jesus não estava surpreso, como, na verdade, era culpa dele. Dependendo da sua teologia, ele ou permitiu que eles passassem fome, ou causou isso diretamente. Mas o fato é, ele estava ensinando há 3 dias. Sabia que o povo precisava comer em algum momento. E mesmo assim, continuou ensinando até que todos estivessem famintos e desesperados. Jesus o levou até aquele ponto, a um lugar onde a única coisa capaz de satisfazer sua fome era ele, ou um milagre. Isso foi encorajador e eu pensei: tudo bem. Então, combinado com eu faço matemática do impossível, que nós pensávamos que era o que Deus estava dizendo para minha esposa, isso é encorajador. Hollywood opera na base da matemática, então o que aconteceu é que ele nos trouxe esse lugar de desespero e fome. Aqui estamos nós, famintos e desesperados, prontos para sermos alimentados. Obrigado desde já, Deus, pelo que o Senhor vai fazer com esses números nesse fim de semana. Eles vão melhorar, né? E milhares vão ser alimentados, certo? Só que isso não aconteceu. Na verdade, naquela noite os números pioraram. Foi como se Deus estivesse dizendo: não é essa a mensagem que tenho para você agora, de forma muito clara. E aí ficamos ainda mais confusos, porque os números só pioraram. Nada fazia sentido. Naquela noite eu fiquei acordado até às 4 da manhã, fazendo algo que eu realmente sei fazer bem: análise, ou como a gente chama no meio cinematográfico, um post-mortem. Vamos ver o que deu errado, o que deu certo, o que podemos aprender com isso, como garantir que isso nunca mais aconteça, porque eu não sabia nem se devia continuar nesse ramo. Mas se fosse para continuar, eu ia garantir que daria certo, e ia fazer isso aprendendo com o que tinha acabado de dar errado. Eu estava escrevendo um memorando de 15 páginas, já estava na página 15, e o texto estava muito bom, e para ser justo, eu estava assumindo a culpa. Não estava jogando responsabilidade em ninguém, o que no meu ramo é bem raro. Eu estava dizendo: sabe de uma coisa? Eu cometi erros. Tomei
tomei decisões ruins e aqui estão os pontos em que tudo deu errado. Minha ideia era enviar esse memorando para todas as pessoas com quem eu tinha trabalhado. E bem, quando eu estava terminando, uma pessoa apareceu na tela do meu computador. Era de alguém que eu nunca tinha conhecido pessoalmente. A gente era amigo no Facebook e a mensagem veio pelo Messenger. Talvez trocássemos uma mensagem no ano, o nome dele era Alex. Ele disse oi, não disse tudo bem, nem fiquei sabendo do seu filme, ele simplesmente escreveu. Literalmente, lembre-se, não é seu trabalho alimentar os 5.000, só é seu trabalho entregar os pães e peixes. Na hora eu olhei em volta de verdade e pensei, será que meu computador está gravando tudo que a gente falou hoje? Para quem foi que eu contei isso? Amanda e eu estávamos o dia inteiro conversando sobre isso, lutando com isso, tentando entender o que a história da multiplicação significava para nós, mas eu não tinha contado para ninguém. Como é que ele sabia disso? Então eu respondi, é do mesmo jeito que ele não disse oi, nem nada, só eu mandei. O que você está fazendo acordado às 4 da manhã? E ele respondeu, na verdade, estou na Romênia. Estou num fuso horário diferente. Vim visitar meu irmão e Deus tem trabalhado em mim, sabe? Decidi abrir o computador, vi que seu filme não tinha ido bem. E eu perguntei, posso te perguntar uma coisa antes de responder? Porque você me mandou exatamente aquela frase. E ele disse, aquilo não veio de mim. Foi Deus que mandou eu te dizer isso. Depois descobri que ele estava caminhando para casa e resolveu pesquisar sobre o filme. Ele tinha gostado do curta, então foi ver como a longa tinha se saído. E quando viu que tinha sido um fracasso, Deus colocou algo forte no coração dele. Tão claro quanto tinha colocado no de Amanda. Digo ao Dallas que o trabalho dele não é alimentar os 5.000. O trabalho dele é só entregar os pães e os peixes. O Alex respondeu para Deus, mas eu mal conheço o Dallas. É meio condescendente dizer para alguém que acabou de fracassar. E Deus disse, diz para ele. Ele ficou resistindo, mas finalmente, quer saber? São 4 da manhã lá. Ele nem vai ver mesmo. Então ele mandou a mensagem e, claro, recebeu uma resposta imediata. Aquele momento mudou minha vida. Naquela hora eu soube que Deus estava presente. Soube que Ele estava cuidando de tudo aquilo. Soube que sim, provavelmente foi Ele quem me levou até aquele lugar de fracasso e que de fato havia algo para mim. Mas eu não iria encontrar isso escrevendo um memorando de 15 páginas, nem usando nenhuma das ferramentas que aprendi na faculdade ou em seminários de negócios. Eu não seria capaz de resolver aquilo sozinho. Eu ainda não sabia o que. Muito bom, né? Não sei, vocês compreenderam? Alguém gostaria de comentar algo sobre? Acelerei também um pouco, mas eu já comecei contando a história, né? Esse é o criador do The Chosen e ele estava falando, né, que no início ele sempre pensou por todo o tempo da vida dele de que ele gostaria de ser um cineasta reconhecido em Hollywood, né? Um grande cineasta que fosse reconhecido não só em Hollywood, mas pelo mundo inteiro, né? Por suas criações. E daí, teve um dia, né, trabalhando em alguns curtas, em alguns filmes que ele estava criando nessa área cristã, né, e tudo mais, que não deu muito certo e que o feedback não foi tão positivo quanto ele, né, e toda essa indústria esperava. Então, ao mesmo tempo que isso foi um fracasso, os seus investidores, né, que faziam na época também filmes de terror, filmes de luta, eles decidiram largar ele, né. Então, até ontem ele era um cineasta de sucesso, no dia seguinte ele se tornou um diretor, um criador de filmes totalmente fracassado, né, por causa dos números, né. E é bem assim que acontece mesmo. E daí ele se afogando, né, em todos esses pensamentos negativos, teve um dia que a esposa dele veio, né, até ele na cozinha e falou que não sabia por quê, mas que o Senhor estava colocando no coração dela, né, de que eles deveriam estudar a história da multiplicação dos pães e peixes e de que ele é o Deus da multiplicação, né, que ele faz a matemática do impossível, né, que parece impossível para nós, mas que é tudo possível para ele. Depois de estudar essa história, eles ficaram buscando, né, pessoalmente, cada um deles, o que realmente significava, o que o Senhor queria falar com eles através, né, desses versículos, dessa parte da história de Jesus Cristo. E daí ele estava fazendo já um escrito de 15 páginas para poder compartilhar com todos aqueles que trabalharam com ele, incluindo esses investidores que saíram, né, e deixaram ele, que largaram ele, para que ele pudesse se desculpar e apontar os pontos positivos e negativos, né, do que poderia ser feito também no futuro, se eles voltassem a apoiá-lo nisso. E daí, de madrugada, do nada, aparece na tela do computador dele uma mensagem, né, de um tal de Alex, que ele tinha como amigo no Facebook, mas que ele nunca falava de fato. Talvez as mensagens deles, as trocas fossem de parabéns, né, feliz aniversário e outras coisas mais. Bem simples. E aí ele falou, para que ele pudesse aquela frase, cadê? E daí ele explicou para ele que ele não sabia por quê, mas que
Deus estava dizendo, né, para ele falar isso para ele, que não é seu trabalho alimentar os 5.000, só é seu trabalho entregar os pães e os peixes. E o que isso cabe a nós, né? De que muitas vezes a gente não tem muito o que ofertar, né? Muitas pessoas, né, pelo mundo, às vezes elas não têm tantos recursos, por exemplo, financeiros, ou às vezes também elas não têm tanta saúde física ou mental, né, para poder fazer algo no reino de Deus. Mas ainda assim elas se esforçam e elas querem ofertar o melhor delas para o Pai Celestial e Jesus Cristo. E ele reconhece, né? Então, às vezes, né, os meus 5 pães e os meus 2 peixes, né, não pareça tão grandioso para Lígia ou para alguma outra pessoa, mas o Senhor, ele vai ver isso como um grande sacrifício, né? E ele vai multiplicar, né, essa nossa ação, essa nossa dedicação pessoal. Para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, algo semelhante ao que o Dallas Jenkins, o criador do The Chosen, disse, foi há muitos, muitos anos atrás, um líder da igreja, Elder James E. Faust. Ele disse algo muito bonito que eu gostei. Deixa eu compartilhar com vocês. Ele disse assim: alguns meses, Elder Spencer J. Cody e eu, na época, ele e um outro elder, estavam no aeroporto da cidade do Lago Salgado, de Utah, quando inesperadamente eles encontraram um casal devotado e fiel, amigo deles há vários anos. Muito humilde, muito fiéis, muito eficientes, né? Esse casal, eles estavam passando a vida tentando edificar a igreja em diferentes locais do mundo. E o amigo do elder James E. Talmage, Spencer Cody, que estava com ele, observou, não é notável o que pessoas com 5 pães e 2 peixes fazem para construir o reino de Deus? Esse tipo de serviço silencioso e devotado é para mim, com certeza, o cumprimento da palavra de Deus que diz, para que a plenitude do meu evangelho seja proclamada pelos fracos e humildes aos confins do mundo, e diante de reis e governadores. Hoje, né, ele está expressando para a gente exatamente isso, né? De que às vezes a gente não tem muito o que ofertar, mas ainda assim a gente contribui para a edificação do reino de Deus, né? Porque ele faz com que o humilde, o fraco, né, o simples, ele se torne grande de alguma forma, né? Ele nos faz crescer espiritualmente, de modo que realmente a gente passa a ser aquela luz que ilumina todo lugar que estivermos, porque a luz de Cristo vai brilhar no nosso semblante, né? E vai fazer com que milagres aconteçam através da nossa fé, né? Da nossa dedicação pessoal e familiar, né? E juntos como irmãos, né? Faz sentido isso? Uhum. E é isso que você está falando também, são através de coisas pequenas, que acontecem coisas grandes. Algumas vezes o ser humano está pensando em algo muito grande. E não, as coisas começam com coisas pequenas. E nessas coisas pequenas, a gente se agarra a elas, faz a nossa parte. E o Pai Celestial faz acontecer milagres, como você falou, Sim. milagres. E realmente edifica vidas. Eu tenho, no tempo que o André foi bispo no Brasil, 6 anos e meio, eu me lembro que fomos visitar uma irmãzinha que ela morava em São Paulo, e o apartamento dela não é um apartamento, era um quartinho só um quartinho. E foi a primeira vez que nós visitamos essa irmã. E esse quartinho era tudo, era cozinha, era sala, era dormitório, era tudo para ela. Mas estava tudo tão organizado, tão limpo, tão bonito. E essa irmã é a que mais ajudava na igreja, a que mais oferecia seu serviço, a que mais ajudava os demais. E ela morava nesse lugar tão pequeno, com tantas poucas posses, mas ela oferecia tanto ao Senhor, tanto a fé que ela tinha, o serviço que ela fazia, a ajuda que ela fazia às outras pessoas, e ela tinha tão poucos recursos. Era uma pessoa feliz e é uma pessoa que oferecia tanto e servia tanto. É essa a história. 2 peixes, 5 pães. Ela não tinha muito, mas ela oferecia o seu tempo, os seus talentos, o seu amor a Deus. Isso realmente ficou marcado na minha vida, até hoje. E Muito também, obrigada, Maninha. às vezes, a gente acha que o que a gente faz também, né? A gente ajuda ou serve de alguma forma, acha que nunca tá bom, ou é pouco. Então, às vezes, muitas vezes, não, que nem a gente falou, é pequeno, claro que se a gente puder se dedicar mais, ajudar mais, né? Mas o que a gente tem, né? E para edificar a obra do Senhor, o tempo que a gente tem, que a gente conseguir. Então, muitas vezes a gente acha que não é suficiente, mas nosso Pai Celestial vê, né, as nossas obras. Exatamente. O Senhor sabe o coração, né? Ele conhece É, o nosso coração. Esse é o ponto. Exatamente. Eu queria Sim, fazer um comentário. pode Sim, Queria fazer um fazer. comentário. claro.
Eu achei super interessante a hora que ele estava escrevendo a carta, né? Ele assume toda a responsabilidade, né? Então, eu vi nesse momento como ele foi humilde e Deus quis falar com ele através de outra pessoa, né? O que a esposa dele eles já tinham conversado antes, né? E eu queria frisar isso, né? Porque às vezes o fato de ser humilde, né? De você você também recebe respostas, né? E para acalmar também o coração. Então, às vezes, Deus tinha um propósito dele estar fracassado, mas na verdade ele estava era fortalecendo a fé dele. Exatamente. Muito obrigada, irmã Kênia, por ter focado nessa parte, porque é exatamente isso que eu iria falar agora, né? Ele focou ele reconheceu uma fraqueza dele, né? E ele foi humilde, né? Não só para expressar isso para o Senhor, mas também para prontamente expressar por escrito e também falando para aqueles que o seguiam, né? E aqui diz, né, em um discurso que eu encontrei, qual a característica central daqueles que têm apenas 5 pães e 2 peixes, como Dallas, como eu, como você e como tantas outras pessoas. A principal característica de uma pessoa que só tem 5 pães e 2 peixes, né, é a capacidade dela, pessoal, de vencer o ego e o orgulho. Aí aqui diz que após toda uma vida lidando com problemas de homens e mulheres, acredito que essa característica seja, né, a capacidade de vencer, né, essas nossas debilidades humanas, né, o ego e o orgulho. Ambos adversos à presença plena do Espírito de Deus e à humildade perante Ele, né? O ego, ele interfere em muitas coisas, né? Às vezes até na nossa dificuldade de reconhecer as nossas fraquezas, né, de descer do pedestal, de poder perdoar alguém, ou de reconhecer que nós precisamos melhorar em certo ponto. Então, começar a trabalhar em cima daquilo para que hajam mudanças, né? Existam mudanças. E o orgulho, ele nos priva de muitas bênçãos também, né? Foi por causa do orgulho, né, que, né, Satanás e aqueles que o seguiam, né, caíram, né? Lúcifer e aqueles que o seguiam foram expulsos do céu, né? Por causa do orgulho que muitas pessoas elas acabam se afastando de Deus e de Jesus Cristo e de tudo que eles têm reservado para nos abençoar, né? Para trazer felicidade a nós. E para finalizar, né, estudem, né, esses versículos, que é bem interessante também o detalhe, né, da onde que surgiu, né, esses pães e esses peixes. De um rapazinho muito humilde, de um homem muito humilde que estava lá com seus 5 pães e os seus 2 peixes, e ele poderia ter sido egoísta. Ele poderia ter sido orgulhoso e falado assim: "Não, eu estou também aqui há 3 dias, tanto quanto aquelas pessoas, e eu estou com fome, e certamente os meus familiares também, e a única coisa que eu tenho". Mas aquele homem, ele não se negou, de prontidão, ele deu ao Senhor e aos seus discípulos esses pães, né. E com certeza ele era um homem de muita fé, porque ele não sabia o que seria feito, mas ele sabia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né, e que por meio dele e através dele todas as coisas podem ser feitas, assim como ele foi capaz de ver, né, de acompanhar. Não foi só o milagre da multiplicação que aconteceu aquele dia e aqueles outros dias anteriores e os que estavam por vir, mas muitos outros, né. Então, que a gente possa, né, depositar nossa confiança no Senhor em todos os momentos, que a gente possa realmente não ficar se preocupando a todo momento: "Como que eu vou alimentar os 5.000?", mas só de entregar, né, os seus 5 pães e os seus 2 peixes, você já vai estar fazendo muito, e isso vai causar um efeito que você não tem ideia, né, o quanto de pessoas que você já deve ter abençoado, né. Quanto milagre o Senhor pôde fazer, né, através da tua fé e dos teus sacrifícios, né. Com certeza muita coisa, muita coisa mesmo, gente. Já deve ter acontecido na vida de vocês, ao redor de vocês, e ainda vai acontecer, né. Então, é isso. É o meu testemunho de que eu sei que realmente nós devemos nos lembrar, né, de quem nós somos, né, e que nós possamos ser mais semelhantes ao Salvador a cada dia, né, e desprender o nosso coração das coisas desse mundo e confiar mais no Senhor, né, porque eu sei que à medida que nós confiarmos, nós seremos mais felizes, nós seremos mais abençoados e nós vamos ter uma visão mais semelhante à do Senhor, porque a gente vai ver os seus pequenos e grandes milagres nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém. Uma Amém. frase que o James E. Faust também ensinou:
Qualquer homem ou mulher que se deleita com o toque do mestre é como barro de oleiro em suas mãos. Mais Uau, importante do que conseguir fama e fortuna é ser o que Deus quer que sejamos. uau. Para quem não sabe o que é oleiro, isso significa que é um artesão responsável, né, por fabricar e comercializar objetos de cerâmica, né? E, e aí ele que dá forma, né, ao barro e faz aqueles vasos e tantas outras esculturas lindas. Então a gente tem que permitir com que o Senhor seja oleiro, né? Essa metáfora bíblica, né, é usada sempre nas escrituras, também está em Jeremias, em alguns outros lugares. E que a gente seja o barro, para que ele possa moldar a gente conforme o desejo dele. É isso. Amém. Obrigada, Isa. Obrigada, Isabela. Obrigada, nossa assistente, Isabela, por sua aula, por sua mensagem. Uma mensagem realmente bem interessante, que ela nos explicou com detalhe, né? E nos fez entender melhor, né? Essa mensagem do Sermão da Montanha, não foi? Do Sermão da Montanha, né? E onde as pessoas, né, foram Não, alimentadas. Desculpa, não é, foi Sermão da Foi um dos sermões, não foi? foi um dos sermões do Salvador. Salvador, yeah. Então, realmente, ela nos deu um pouco mais, uma visão mais profunda dessa, né, de como foram alimentadas essas pessoas, né? E o significado verdadeiro disso, né? Então, obrigada, Isabela, obrigada por realmente, você teve um dia, você está tendo uns dias bem ocupados, mas eu sei que ela se dedicou para nos preparar essa nossa mensagem da noite, e obrigada, tá? Muito obrigada por todo por você compartilhar esse conhecimento conosco. E eu sei que cada uma de nós aqui pôde, né, se edificar, né? Isso.